Ao iniciarmos a Quaresma, estamos sempre ouvindo as práticas que são próprias da Quaresma. Entre elas, o jejum, a esmola, a penitência, a caridade. Na primeira leitura do profeta Isaías, uma pergunta: por que, dirigindo a Deus, por que não te regozijastes, ou por que não te alegrastes quando jejuamos, e ignorastes quando nos humilhamos? Aí vem a resposta: é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis vossos empregados. Por acaso é esse o jejum que eu quero? No dia em que vocês jejuam, fazeis litígios e brigas, agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Isso mesmo. O jejum, a esmola, a penitência, todo o bem que nós fazemos, principalmente quando é o tempo da Quaresma, sempre quando a gente se propõe a fazer algo, é para que o nosso coração mude. Por isso aquela expressão de Jesus, porque os mestres da lei, os fariseus, eles faziam todo tipo de jejum. Era um jejum exterior. Lembra quando Jesus: se jejuardes com o intuito de ser visto e elogiado pelos homens, já tendes a vossa recompensa. E enquanto eles faziam esse jejum, penitências e longas orações, eles maltratavam o órfão, a viúva, o doente, as crianças, o estrangeiro, as mulheres, mas faziam jejum, penitência e longas orações. Também tramavam contra o povo, para extorquí-los, roubar as terras. Por acaso é este? Jesus questiona. Daí nós vamos entender por que Jesus foi perseguido, por que Jesus questiona todo um sistema de hipocrisia religiosa. Por acaso é esse o jejum que eu quero? Vestir-se de saco, deitar em cinzas, porque eles faziam até isso. Mas vocês, muito embora façam essas práticas, o vosso coração ainda continua longe e fechado de mim. Por isso a expressão é o coração, rasgar o coração e não as vestes. Então tudo aquilo que nós fazemos, quando nós até mortificamos, é claro que o jejum, a penitência são ótimos, desde que é que nem eu faço um exemplo: se a pessoa está muito acima do peso e ela quer perder uns quilinhos, ela tem que fazer alguma coisa a mais ou a menos. A mais no sentido, se não faz exercício, vai ter que começar a fazer mais exercício, ou comer menos. Quando é que ela vai ver o resultado, que aquele esforço que ela ou ele está fazendo, está dando, surtindo efeito? Quando ela sentir, no caso, se está com uns quilos a mais, quando perde peso, não é verdade? Opa, o jejum que eu estou fazendo, as caminhadas, algum controle na comida, bebida, porque ela sente no corpo. Assim também, quando é que nós podemos dizer que as penitências, as práticas quaresmais, as orações que nós fazemos, estão de fato nos ajudando quando nós mudamos, quando as nossas atitudes mudam? É isso que Jesus está falando às pessoas, por que você não se alegra, por que não te regozijastes quando nós jejuamos, e por que ignoras
aquilo que nós fazemos quando nos humilhamos diante de Ti. É uma reclamação que fazem a Jesus. E Ele responde: é porque, muito embora vocês façam todas essas práticas bonitas e louváveis, o coração de vocês ainda está fechado. E Ele até cita aqui: é porque no dia do jejum vocês tratam dos negócios, mas não era só tratar de negócios, era negócios para interesses próprios e particulares, prejudicando outras pessoas. Tem algo de errado aqui. Vocês oprimem os empregados de vocês. No mesmo tempo em que vocês jejuam, vocês fazem guerras, brigas, litígios, agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quiser que a oração de vocês chegue até o céu e seja atendido por Deus. Acaso este é o jejum que aprecio? O dia que vocês mortificam o corpo, deitar-se em cinzas? Acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Qual que é? Veja aqui, esse primeiro ele não quer e não agrada, e diz que nem chega até Deus as preces daqueles que jejuam com esse intuito. Não chegam até Deus, portanto, se não chegam até Ele, não serão nem atendidas. Acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras dos jugos, tornar livre aqueles que estão detidos, romper todo tipo de sujeição? Não é por acaso dar comida ao faminto, vestir o peregrino, acolher... Está vendo? Então sim brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Então é isso, meus irmãos e irmãs, que Deus pede a mim e a cada um dos senhores e senhoras que aqui estão, aqueles que não vieram, aqueles que ficaram em casa, aqueles que talvez nunca virão. Este é o jejum que Deus pede de cada um de nós, o verdadeiro jejum, quebrar as amarras. É como dizia Santo Agostinho, revestir-se do homem novo e deixar de lado o homem velho, dominar os instintos e as paixões desregradas que todos nós temos, as amarras, os julgos do pecado que estão presentes em cada um de nós. Por isso nós mortificamos o corpo, nós nos privamos, nós oferecemos a Deus os sacrifícios que são agradáveis a Deus, Deus gosta. Por isso a Quaresma propõe as práticas, mas com o intuito de fazer o nosso coração se tornar melhor. Então que nós, ao longo dessa Quaresma, sempre orientados pela Palavra de Deus, sempre que nós vamos ouvir nesse período, a Palavra de Deus vai se dirigir a nós sempre um convite à conversão, que começa, é um processo interior, de dentro para fora. Quando a conversão ela vem de dentro para fora, ela se manifesta. Aí sim as pessoas vão dizer, vede, elas vão observar, não precisamos nem nós, as nossas atitudes, a nossa maneira de se relacionar com Deus, com o mundo, com a sociedade, com os irmãos e irmãs, vão dizer realmente se o jejum que nós estamos fazendo estão nos ajudando e servindo, no dia a dia, no contato com as pessoas, no relacionamento, na capacidade de relacionar-se entre nós, também com Deus, mas mais entre nós, porque às vezes com Deus a gente até se relaciona bem, mas depois com os irmãos é um desastre, E a gente não pode esquecer de que Jesus disse que é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus que não vê e despreza seu irmão que vê. É mentiroso. Já ouviram essa passagem alguma vez? Pois é, está na Bíblia, viu? Não é o padre que está inventando. Quem diz que ama a Deus que não vê
e despreza o irmão que vê, às vezes até dorme na mesma casa que o irmão, né? É mentiroso e a verdade não está nele, e as muitas orações que fazem sequer chegarão até Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.